Olá, boa noite, meus amados. Vamos lá estudar a Palavra de Deus. Se você está nos acompanhando, nós queremos dar continuidade. Ontem nós estudamos de uma forma geral a parte 2 da doutrina da regeneração, que é a lição que estamos estudando. Hoje eu estou voltando à lição de ontem para considerar mais detidamente alguns pontos. Ontem fizemos um panorama geral de toda a lição, mas hoje queremos pontuar mais detidamente alguns dos pontos que falamos ontem. Quem opera a regeneração? Você já sabe a resposta. É o Espírito Santo. Tito 3, 4, 5, não de obras praticadas por nós ou por obras de justiça, mas pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Você já tem esta resposta. 2. A regeneração, por sua vez, ela produz a habitação permanente do Espírito Santo no regenerado, no salvo. Este foi a segunda ação que discutimos ontem sobre o Espírito Santo. E eu quero lembrar João 14, 16, então, que declara que esta ação do Espírito Santo, esta habitação, de fato, ela é permanente no salvo. Quero voltar a esta declaração, João 14, 16, que diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O final do verso 16 diz para sempre, e o 17 final com vós. Então essa é a nossa ênfase. A regeneração, ela produz esta habitação, ela opera a habitação permanente do Espírito Santo no salvo, naquele que verdadeiramente recebeu Jesus como seu Salvador. Aqui diz que o mundo não o recebe, o mundo não o conhece. O homem natural, aquele que não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, não pode receber, não pode tê-lo, porque ele primeiro precisa passar pela regeneração. Veja, 1 João, capítulo 2, e o verso de número 20. 1 João, ele acompanha, capítulo 2, e o verso de número 20, e depois o verso de número 27, que diz assim: "E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo." Vós tendes a unção do Santo. Agora, o verso 27, que diz: "E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis." Talvez sua tradução pode ser um pouco diferente, mas vai declarar essa mesma verdade da presença permanente, contínua do Espírito Santo na vida daqueles que receberam a unção, ou que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele é permanente. Deixe-me dizer uma coisa. Efésios 4:30, que lemos também ontem, demos ênfase na última parte, né? A redenção para a qual o Espírito Santo está nos preparando, para a glorificação do corpo. Mas, aquela segunda parte, mas a primeira parte diz: "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus." Então, o que eu quero destacar é que, ainda que você possa vir, por causa de práticas, de ações sua ou minha, deixar de falar com Deus através da sua palavra, e até deixar de falar com Deus, né, através da nossa oração, de conversarmos com Deus. Nós podemos até deixar, ou não permitir, melhor dizendo, que Deus fale conosco quando nós deixamos de ler a Bíblia.
mesmo então que nós possamos entristecer o Espírito Santo, deixando de ter um relacionamento com Ele, de Ele falar conosco e nós nos dirigimos a Ele pela oração. Também, ainda que nós possamos apagar esse espírito, veja 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso de número 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso de número 19. Vamos chegar aqui, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o verso de número 19 diz assim: não apagueis o espírito. Talvez você pode ter uma outra tradução, mas a ideia é a mesma que queremos destacar. Ainda que você possa entristecer por deixar de ter um relacionamento com Deus, falar com Ele e Ele falar com você, e ainda que você possa até apagar o espírito. O que eu quero dizer com isso? É você resistir ao espírito, a você não permitir que ele guie a sua vida como um salvo, como um crente, não permitir que o Espírito Santo guie a sua vida, não permitir que o Espírito Santo dirija a sua vida, não permitir que o Espírito Santo oriente a sua vida, mesmo que você possa apagar ou resistir ao Espírito Santo, você nunca poderá removê-lo da sua vida, porque a unção dele é permanente. Porque Deus deu ao crente para permanecer, João 14, para sempre conosco, 14, 6 a 7. Então, você pode até entristecê-lo, e nós o fazemos muitas vezes, podemos entristecer isso, podemos até apagar, né? Mas nós não podemos removê-lo da nossa vida. Podemos resistir até ele a direcionar a nossa vida, mas nunca poderemos jamais removê-lo da nossa vida. Portanto, quando nós talvez observemos alguém que esteve na igreja e depois saiu e nunca mais voltou, nem se reconciliou com Deus até a hora da sua morte, então esta pessoa jamais teve um verdadeiro encontro com Deus. Ele nunca de fato teve a unção do Espírito, ele nunca foi regenerado, nunca jamais o Espírito esteve com ele para cumprir essa condição de para sempre habitar e assegurar para ele todas as bênçãos que isso traz, levando-nos até a vida eterna. 1 João, capítulo 2, e o verso de número 19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas não era para que se manifestasse que não são todos de nós. E aí vai seguir o verso 20 que lemos anteriormente, e o verso 27, que fala que ele permanece para sempre. Naqueles não, porque eles não eram do nosso. Se fosse, teriam permanecido. Lembra, Judas andou no meio dos discípulos, foi íntimo, mas ele não era dos nossos. Ele se enforcou, ele tirou a sua própria vida, e a Bíblia afirma, ela categoricamente diz que ele era do diabo. Então, ele não pertencia e nunca pertenceu ao Senhor. Ele seguiu o seu curso. Veja que também Paulo instrui a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 24. 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 24 e 25. Paulo, instruindo a Timóteo, diz que Timóteo deve ajudar a outros a perceber o seu erro e escaparem das garras de Satanás. Ele não deve odiá-los, mas deve tentar ajudá-los a escapar. Veja Timóteo, 2 Timóteo 2, verso 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E o verso 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão
presos. Tá? Então, Paulo diz: Timóteo, exorta, fala, instrui para ajudar alguns a serem libertos, livres, e se é que Deus vai conceder a eles o arrependimento para conhecerem a verdade, para que eles se libertem. Se assim não for, eles confirmarão que não eram dos nossos, que não pertenceram ao Senhor Jesus Cristo, por não serem, não arrependerem-se, não voltarem-se para Deus, de fato entregando ou reatando a sua relação com Deus, a sua relação com o Senhor. Note ainda, queremos seguir um pouco mais neste ponto. Veja o que Cristo declarou aos crentes, no que diz respeito a eles estarem guardados por Deus, o Pai, e estarem guardados por Deus, o Filho, em sua salvação. Vamos então para João, no capítulo 10, o Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 10, vamos ler o verso 28. São versos, penso que normalmente são bem conhecidos, mas quando olhamos pelo olhar da segurança com Cristo, com Deus, da obra regeneradora e daquilo que ela opera em nosso favor, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, né? Então, João 10, veja o versículo de número 28, diz assim: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Verso 29, meu Pai, de Jesus, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então, Jesus está dizendo, bem, eu lhes dei a vida eterna, nunca vão perecer, e ninguém pode tirá-las da minha mão. Também do Pai é dito que estamos nas mãos do Pai, e também da mão do Pai ninguém pode arrebatá-las ou tirá-las. E ele compreendendo, eu e o Pai somos um, né? Ambos estão nos assegurando, estão nos mantendo dentro da sua salvação e estão certamente operando a sua obra que foi iniciada, como diz Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra há de terminá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ela vai completar toda esta obra e ninguém nos tirará. Não há os poderes do inferno, não há obra nenhuma maligna que possa nos tirar das mãos do Pai nem do Filho. Estaremos bem seguros. Caminhe um pouco mais, vá até João 17. Gosto, esse é para aqueles que já creram em Jesus, são salvos. Esse capítulo 17 é algo muito especial para nós. Veja os versos 2, 9, 11. Vamos ler. João 17, verso 2, diz assim: Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha que coisa maravilhosa, né? Para que deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Vá para o versículo 9, não dá para ler todos os versos, mas vamos ler o verso 9 agora. Eu rogo por eles, pelos salvos, né, por aquele que foi dado. Não rogo pelo mundo, pelos incrédulos. Estou orando pelos crentes. Não rogo por eles. Eu rogo, vamos dizer no início, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja o versículo de número 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Veja o versículo de número 12 ainda. Estando eu, Cristo, com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que
tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Quantos se perderam? Jesus disse, nenhum se perdeu daqueles que tu me deste. Bem, se perdeu um, diz ele, mas a verdade é que aquele um era filho da perdição. E a Escritura já havia declarado que este se perderia, porque ele não era um dos nossos. Vá ainda até o versículo 22 ainda de João 17, e diz assim o texto, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Que textos maravilhosos. Esses crentes salvos que o Pai deu a Jesus Cristo, que estão sobre a guarda de ambos. Aqui disse Jesus que Deus os amou aos salvos, aos crentes, que ele regenerou pelo seu Espírito, tanto quanto amou ao seu Filho Jesus. Você imagina isso? Você, meu amado, em Jesus Cristo, ser amado pelo Pai, exatamente como ele amou ao Senhor Jesus Cristo. Isto é uma grande bênção, uma grande maravilha. Isso deveria alegrar, trazer grande regozijo a você, que já recebeu Jesus como seu Salvador, que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, que se tornou habitação do Espírito Santo, e é uma habitação permanente, uma habitação para sempre, e você, por causa disso, está guardado pelo Filho, está guardado pelo Pai, e você está então bem seguro, e como esses versos que nós lemos aqui, você foi amado por Deus o Pai, como ele amou, ou como ele ama ao seu Filho Jesus Cristo. Algo extraordinário, algo, meu amado, muito maravilhoso. Este era o destaque de uma parte daquilo que nós, então, estudamos ontem com você. Deus possa ajudar-nos a crer e crescer na nossa confiança em Deus e nos alegrar naquilo que realizou em nossa vida, na sua obra tão maravilhosa. Medite, volte, considere novamente esses versos que nós lemos e alegre-se com grande gozo do grande amor de Deus por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi exatamente isso que Jesus disse nesse último verso que nós lemos de uma maneira diferente, né? Aí ele disse que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. E é por isso que ele enviou seu Filho, para morrer por mim e por você, porque ele amou a mim e amou a você, como ele amou ao seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. E este amor é algo tão grande que ele pôde entregar este seu Filho que ele amou para morrer em nosso lugar. Que maravilha! Esta obra regeneradora, transformadora, é algo tão majestoso, é tão algo especial que Deus fez por nós. Espero você aproveite bem este grande privilégio que você tem de ser filho de Deus em Jesus Cristo, convertido pelo Espírito Santo, regenerado por Ele, selado por esse Espírito e então habitado por Ele e tendo uma segurança eterna nas mãos do Pai, nas mãos do Filho, para a eternidade, para aquilo que Ele foi preparar. Deus te abençoe, meu irmão. Se Deus permitir, amanhã nós voltamos e comentamos um pouco mais dentro desta lição, com mais detalhes, um ponto separado dele, para termos um tempo melhor para ler as Escrituras e comentar junto com você. Tá bom? Deus te abençoe. Se você não recebeu Jesus como Salvador, deve fazê-lo. Esta é a melhor decisão que alguém pode tomar. Entregar
a sua vida para Jesus. Permitir que o Espírito Santo guie, dirija, oriente a sua vida e assim confirme a sua salvação em Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã, se Deus permitir.